Mas, agora, como sempre, o MyC Meeting traz temas que são super discutidos nos nossos painéis, na comunidade, né? A gente sempre fala, e aqui não vai ser diferente. Então, hoje, nós vamos trazer um tema que é boas práticas em concorrência entre agências. Acho que tem muita coisa desse tema legal para a gente falar. E, para falar sobre esse tema, eu vou chamar ao palco 3 pessoas que eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante com eles aqui nessa tarde. Então, eu vou chamar ao palco o Guilherme Bailão. Ele é diretor de Brand Experience e Sponsorship do Grupo Heineken Brasil, liderando a estratégia de ativações e patrocínios de marcas como Heineken, Amistel, Devassa, entre outras. Mais de 20 anos de experiência nas áreas de marketing, publicidade e Brand Experience. Ele foi reconhecido 2 vezes como cliente do ano e já ganhou mais de 30 prêmios relevantes. Vou chamar também ao palco a Heloísa Santana. A Elo trabalha como comunicação e marketing há mais de 30 anos. Atualmente, ela é presidente executiva na Ampro, Associação de Marketing Promocional. Com especialização em finanças no terceiro setor, Elo também é palestrante sobre a representatividade com um olhar para a diversidade e inclusão. E, para brilhantar esse painel, como moderadora, vou chamar a querida Paula Marins. Ela atua há mais de 20 anos no mercado de eventos e, nos últimos 15 anos, ela passou por 3 farmacêuticas multinacionais e, atualmente, ela ocupa o cargo de gerente omnichannel na farmacêutica Biogen, onde ela cuida da jornada online e offline, com clientes usando o melhor de eventos e o melhor de digital. Além disso, ela também ministra curso e palestras há 8 anos, sendo mais reconhecida pelo curso do ROI. Certo, Paulinha? Obrigada, Kelly. Obrigada, banda. Pessoal, prazer, boa tarde. É um prazer estar aqui junto com o Bailão, com a Heloísa. A gente vai falar hoje de um tema muito relevante para o nosso mercado, tem bastante a ver com o que a Roberta e o Rafael estavam aqui discutindo antes. Como a Kelly já me apresentou, eu sou Paula, eu sou aqui da comunidade desde a fundação, né, do BenchMice, e eu fico muito feliz da gente trazer hoje tanto a Elo quanto o Bailão para a gente falar sobre um tema que, desde que eu me conheço por gente, então antes por profissional, antes de eu ser da indústria farmacêutica, eu fui de agência, eu fui de hotel, que é essa questão da transparência e da relação entre os fornecedores, né? Antes de eu começar, primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem e daí você me fala se você quer ser chamado de Bailão ou de Guilherme, como você prefere. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar desse tema e sempre que puder contribuir aí para a evolução do nosso mercado. Sou Guilherme Bailão, sou responsável pela área de experiências de marcas e patrocínios do Grupo Heineken. Pode me chamar de Bailão. Elo? Tudo bem, Paula? Boa tarde também. Estou super feliz aqui, mais uma vez. Rô, estou te olhando aqui. Obrigada pelo convite. Nosso segundo encontro esse ano. Estou feliz de estar ao lado do Bailão. Já estivemos em diferentes circunstâncias. E estou presidente da Ampro, que é a entidade que reúne as agências de live marketing. E aqui também sempre à disposição para levar as melhores práticas do mercado aqui para a nossa comunidade. Obrigada, Paula. Imagina. Pessoal, antes da gente começar o nosso painel, eu vou pedir para vocês entrarem no aplicativo, na parte de enquetes, certo? Que é essa parte aqui embaixo, e responder uma pergunta que a gente vai colocar aqui no painel. Quantas empresas são convidadas para participar das concorrências da sua empresa? Então, tanto quem é agência que contrata fornecedores terceiros, quanto quem é cliente. Vou olhar os números ali mexendo. Aqui a gente tem as opções, né? Até 3, entre 4 e 5 e mais do que 5. Acho que podemos fechar essa votação. Então, a gente tem aqui mais ou menos metade, né? 50%, quase 50% até 3. Entre 4 e 5, a gente tem aí 1/3, né? 33%, e 20% mais do que 5. Tá.
Por que eu estou perguntando isso? Porque esse vai ser a nossa discussão do painel. Então, vou contar para vocês uma historinha. No começo desse ano, eu vi um post da Ampro falando: a Heineken muda a forma como vai fazer a concorrência entre os seus fornecedores. Na hora, eu dei um print, mandei para a Rô, falei: olha o mercado mudando, né? Quando a gente fala de Heineken, Bailão, quantos eventos, mais ou menos, base a gente está falando por ano? Aí, Heineken, Amstel, das marcas que você cuida? Esse ano são 285 da minha área, e iniciativas, né? E aí, ao todo, em dias de eventos, estamos falando em 3.100 e poucos. Falta ano para tanto evento, né? É. Então, quando a gente fala dessa iniciativa que agora o Bailão vai explicar para a gente está falando de uma iniciativa que realmente impacta muito o mercado, e a Ampro, né, que representa aí as agências de live marketing, publicou, e também a gente vai discutir como que foi esse impacto. Então, você pode explicar para quem, né, não soube dessa iniciativa, o que vocês fizeram, como é que aconteceu, quantas agências, quais critérios? Bom, a gente fez uma mudança bem importante e grande da forma de trabalhar, né, com agências, ter as agências como parceiros de negócio. E a grande mudança foi que a gente, na verdade, parou de ter concorrências, a gente eliminou o processo de concorrência para o nosso dia a dia, para todas as iniciativas de live marketing. Isso não foi um processo, né, que eu pude mudar de uma hora para outra. Isso é uma construção, eu diria, desde quando eu cheguei na companhia, há 7 anos. Eu venho também do mercado de agências, na verdade, eu ainda tenho mais tempo de carreira em agências do que do outro lado da mesa como cliente. Mas desde quando eu cheguei na companhia, em que, naquele momento, a gente tinha cerca de 15 agências, né, e foi entendendo, trabalhando e tal, até que a gente foi também reduzindo, conhecendo mais as necessidades das marcas, as características das agências, volume de trabalho, etc. A gente foi ajustando isso num pool de agências, e de uma maneira evolutiva, a gente começou esse ano apenas com 3 agências que foram analisadas durante todo esse período, e a partir de então, a gente também fala que antes essas agências estavam acostumadas a trabalhar por marcas, e hoje, na verdade, as agências, o que eu peço para que as agências trabalhem com a gente, se especializem por territórios de atuação e não mais marcas. Então, aí, a partir do momento que a gente tem um projeto que seja independente da marca, que seja de um território, por exemplo, de esporte, a agência Red Door está aqui, ó, eu estou vendo a Lu presente, é ela que toca, independente da marca. Se eu tenho um projeto relacionado à cultura, é uma outra agência, Atenas, que toca. Então, isso é mais ou menos isso. Eu encurtei aí um caminho longo para a gente chegar até aqui, mas hoje é assim que a gente funciona. Então, tentando resumir uma coisa que não é tão simples, né, gente? Você pegou o segmento que a agência atuava melhor, e, claro, não foi do dia para a noite, acho que é bacana trazer isso, não foi do dia para a noite, foram 7. Não foi do dia para a noite, né? Então, a gente, um pouco mais de história, quando eu cheguei, nós tínhamos cerca de 15 agências trabalhando, não existia um modelo de pool estruturado, com remuneração estabelecida, até modelo de planilha, não tinha alguns SLAs foram sendo implementados, né, para que essa relação melhorasse e também a qualidade dos trabalhos melhorasse. Eu acho que, né, o objetivo também final é a qualidade do trabalho de ambos os lados. Aí, no processo, a gente estruturou, dado o volume que a companhia tinha para suas marcas, entendemos que não era mais necessário ter 15 agências, porque a gente também, enquanto cliente, a gente exige das agências exclusividade, ou seja, eu acabo blindando a agência, não deixando ela trabalhar com outras marcas da mesma categoria, do mesmo segmento, né? Então, se eu não estou entregando volume de trabalho para a agência, não é legal eu amarrá-la aqui comigo.
A gente foi evoluindo, de 15, depois a gente mudou para 10, acabou mudando para 8, e, no fim, chegamos nesse novo modelo. O interessante dessa especialização por território é que eu acho que também, para o lado da agência, eu falo porque eu trabalho, eu acho que é um privilégio você trabalhar com o que você gosta, né? Com o que você se diverte, com o que te faz bem. E eu vejo isso muito em mim. Eu realmente trabalho com o que eu gosto, então eu consigo me divertir também trabalhando, apesar de trabalhar pra caramba. Mas do lado da agência, tem um pensamento por trás desse modelo que é, pô, imagina se você tem uma agência que é especializada em esporte. By the way, você também conhece um diretor de criação que é alucinado por futebol, ou o outro planner que é alucinado por Fórmula 1, o outro que... Quer dizer, você começa também a conseguir montar uma equipe que dá para entregar literalmente o jargão de juntar o útil com o agradável. Então, você fala, pô, imagina eu aqui, a agência, eu sou a agência do Grupo Heineken e eu tenho as maiores plataformas, uma das maiores plataformas de esporte que você pode trabalhar. Eu tenho Fórmula 1, eu tenho Libertadores, eu tenho Champions League, por aí vai. Então, isso também acaba sendo interessante para a agência, para que ela consiga formar um time que também seja apaixonado por aquilo. E, no fim do dia, eu acredito que a qualidade do trabalho que se coloca na rua é muito melhor. Concordo muito com você. Não tenho um trabalho que são as plataformas tão bacanas de esporte, mas eu trabalho numa farmacêutica de doenças raras. A partir do momento que a gente também diminuiu o número de fornecedores, a gente traz eles para dentro de casa, a gente treina eles em que é a doença, onde é que ele está influenciando. Então, acho que é o mundo ideal do que você falou, além de se divertir, que é legal, não se diverte tanto com doença, mas assim, salva vidas, tem uma missão, a pessoa se sente parte ali. Propósito. Um propósito, exatamente, porque você não fica trocando a cada dia. E, por outro lado, isso também traz um outro tipo de segurança para a agência. Então, eu queria ouvir, Elo, porque acho que a Ampro vem trabalhando, bem antes até da sua gestão, acho que tem um papel muito importante em fomentar o mercado nesse sentido, né? Como que foi a repercussão de tudo isso que a Heineken fez no mercado? Você que está aí, eu queria que você falasse quantas agências, mais ou menos, estão ali associadas à Ampro. A gente tem hoje, num ecossistema de 210 agências, num quadro saudável, né? Então, temos agências participativas, ativas, espalhadas por todas as regiões do Brasil. Naturalmente, a concentração está em São Paulo. Temos também todas as agências que trabalham para a Heineken são associadas, são ativas, são vencedoras do Prêmio Ampro Awards. E desse bate-bola que vocês tiveram, né, que o Bailão trouxe essa movimentação, entender o ambiente Heineken, a volumetria, entender as características e as propriedades dos parceiros, né? Mais do que agência, é parceiro de negócio. Então, quando ele diz, né, o melhor dos mundos, é isso mesmo, né, que dá oportunidade da segurança para o empresário, né, e dá oportunidade para a equipe e também para o ecossistema que trabalha para as agências, porque live marketing é isso, diferente de outros mercados de comunicação, onde a grande concentração está dentro da agência, né? Então, dá oportunidade do quê? Do ecossistema das agências poderem fomentar e cada vez mais cumprir os desafios da Heineken. Quem está mais perto do Bailão, acompanha os trabalhos da Heineken, sabe que a cada projeto é uma superação, né? Acho que sim, Floating Bars é um dos vários exemplos, né? São Paulo capital, mas a marca está espalhada, quando a gente fala de live marketing, espalhada positivamente, criativamente, com qualidade e segurança também, acho que um ponto importante, né, Bailão? Espalhada por todo o Brasil. Essa prática, Paula, é a prática que a Ampro fomenta desde o seu nascedouro. A Ampro tem 32 anos de mercado. Nasceu, inclusive, de um dilema, é muito interessante, nasceu de um dilema entre agências que estavam num processo concorrencial e o anunciante, não é a pauta aqui dessa nossa conversa, mas desde os 32 anos, é uma das práticas, uma das pautas que a Roberta, inclusive, quando abre o microfone e os canais oficiais
dela também fomenta essa parte da ética, que é, quando você coloca mais do que 3 ou 4 agências para fazer uma concorrência, você está na contramão do ESG. Né? Está na contramão do ESG. Ah, mas aí o lado de lá, como é que faz para ter a segurança de que essas 3 ou 4 agências vão realmente entender os códigos da marca, a ambição da marca, dos produtos, etc. e tal. Existem milhares de possibilidades. Milhares é muito, mas existem caminhos, né, de conhecer as agências antes de colocar as agências para se colocar as propostas técnica e comercial. Então, de fato, a Ampro, representada atualmente pelas suas 210 agências ou 210 CNPJs, orienta o mercado. Não coloque mais do que 4 agências, não precisa disso. Nós temos um documento, daqui a pouquinho vai aparecer um QR Code aqui na tela, e a gente também está à disposição pelos nossos canais oficiais, um documento assinado entre Ampro e ABA, que diz exatamente isso. E qual é o impacto que você faz? Porque, para um passar, né, Bailão, 3 ficam para trás. E, infelizmente, a gente vem observando no mercado um movimento grandioso, né, 48% ali apontou que coloca até 3 para fazer um processo concorrencial, mas a gente tem olhado e observado e recebido, inclusive, alguns apontamentos nos nossos canais de processos com mais de 20 agências. Isso é totalmente contraprodutivo, producente, né, anti-ESG, em todos os aspectos. Em quem vai trabalhar para entregar essas propostas técnicas, em quem vai trabalhar para receber essas propostas técnicas, e, no final da história, fica tudo muito parecido, né, Bailão? E na verdade, assim, eu acho que precisa. Eu acho que eu vou falar assim abertamente que eu acho que aos meus colegas hoje marqueteiros, eu acho que isso é uma insegurança que o marqueteiro tem e de uma certa forma quer passar para as agências, porque eu não tenho a menor, e tem uma outra coisa, eu não tenho a menor condição de receber 4 propostas para o mesmo tema, não tem tempo para isso. Eu acho que no fim do dia, eu acho que tem duas coisas. Tem uma falsa percepção. Até falei com você, esse tema eu acho ele muito interessante, e acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas para realmente mudar. Eu acho que existe uma falsa percepção do departamento de compras dos clientes que ele faz concorrência, ele vai garantir um melhor preço. Falso. Falso, falso, com todas as letras. Então, acho que é importante esse tema ser discutido com pessoas que trabalham no departamento de compras das empresas, procurement e tal. Uma outra coisa é, do ponto de vista do marqueteiro, que ele precisa ter 50 ideias na mesa para achar uma melhor. Eu acho que a melhor ideia que se possa ter, é aquela que responde o briefing que o marqueteiro fez. Então, assim, uma ideia boa nasce de um briefing bom, né? Então, eu acho que essas duas frentes assim precisam também ser trabalhadas para que, de fato, o próprio cliente veja que existe um outro caminho que é mais producente, que é mais de mais qualidade, mais respeitoso, e também de menor custo, porque se eu sou um cliente que eu tenho lá, eu vou despender meu tempo para avaliar 20 projetos, olha o custo que isso tem. Exato. É um time sheet. Então, assim, isso precisa ser levado em conta. Exato. Né? A gente fala tanto, desculpa, Elô, a gente fala tanto de retorno, né? Retorno sobre investimento, né? Sem falar, obviamente, do custo que é para a agência. Exato. Né? E eu penso no hora homem. Acho que um ponto que a Elô falou e você também complementou é alguém paga essa conta, gente. Então, o Rafa estava aqui contando mais cedo de uma agência, de um fornecedor que mandou um preço lá embaixo e no próximo evento estava quebrado. Tem a sustentabilidade, mas alguém paga essa conta. Então, quando eu tenho 6, 7 agências fazendo uma proposta, tem o custo das pessoas, tem o custo de quem vai avaliar, mas não tem como a gente
não olhar que tem essa falsa impressão, né, de um departamento de compras. Muitas vezes eu vejo, porque eu estou exatamente nessa cadeira, que eu tenho compras de um lado e tem ali o papel decisor, de que isso vai ser mais barato. Não é. É muito mais tempo. E, por outro lado, também, eu gosto dessa ideia que a Elo falou, faz 32 anos que isso é fomentado. Então, por que o mercado ainda tem algumas práticas como essa de 20? Não, 20 eu fiquei chocada. A gente observou 20 para mais, né? Chegou uma denúncia há 2 semanas de um processo maior. E a propósito de custo, eu gosto sempre de fazer esse reforço até para criar a reflexão, que é, diferente de alguns mercados, onde você vai e pendura uma concorrência numa agência de publicidade, provavelmente os melhores profissionais daquela agência, se a agência é internacional, ela vai importar o estrategista, enfim, criativo, e se resolve lá dentro. O máximo que você faz é chamar o veículo para ver se tem uma solução, etc. e tal, mas está lá dentro a solução. No nosso mercado, não. Você vai chamar, provavelmente, o melhor diretor artístico, quando se fala de eventos, né? Você vai chamar o melhor parceiro de cenografia. Então, você vai aumentando esse ecossistema e esse taxímetro ele fica muito caro. Então, vejam só, se a gente considera aí um mínimo de umas 30 pessoas envolvidas num processo grandioso, né? Vamos citar aqui Heineken, versus 20, quanto vale esse show para jogar no lixo? E aí, muitas dessas marcas, desses anunciantes que convocam, eles têm pendurado na parede o tal do ESG. Então, vai totalmente na contramão, né? Então, tem um impacto social, né? A agência receber a notícia de que não levou, não foi, é muito ruim. Ruim para o empresário, para convencer os criativos, ruim para aquela área de produção de compras, para dizer para o parceiro que não rodou. Então, há de se tomar muito cuidado e refletir mesmo. Eu preciso colocar mais do que 4? Preciso. Eu preciso fazer uma chamada criativa. Não pode ser de uma outra forma? É preciso fazer uma concorrência? Então, os jobs, né, a volumetria bem estabelecida, eu fiquei impactada com essa quantidade, Bailão. Né? Como disse a Paula, é mais evento e menos dias do ano. Né? Temos muitos anos. Parabéns por isso. Parabéns. E eu acho que esse ponto que você trouxe do custo, Elo, ele é um custo escondido que a gente tem que desmascarar. Primeiro, eu fico feliz quando eu vejo que metade está colocando até 3 fornecedores numa concorrência. Acho que não é de hoje. Isso é um trabalho aqui, a comunidade tem 6 ou 7 anos, agora eu não me lembro exatamente, mas no começo não era assim. 5 anos. Não era assim, a gente não via só 3. E acho que isso é uma das coisas que a gente, como comunidade, foi fomentando. Porque isso também traz para mim, eu ouço hoje uma palestra do Bailão, a hora que eu chego lá no meu departamento de compras, eles falam, não, tem que colocar 7, tem que colocar, porque 2 diretores gostam dessa agência, o outro gosta. E você sabe que, muitas vezes, não está nem dentro do perfil. Eu gosto muito de trabalhar com segmentação, isso que o Bailão trouxe, porque é dentro do perfil daquele job. Mas, Bailão, eu queria saber como que foi isso lá dentro. Então, eu queria 2 coisas. Você está numa empresa multinacional, assim como a minha. Então, algumas vezes, você está numa empresa, você tem a sua diretriz, você está fortalecido pela comunidade, está fortalecido pelo benchmark que você vê no mercado, mas chega lá e fala, não, top-down global. Então, eu queria saber como que foi isso dentro da empresa, junto com compras, e se globalmente já tem essa boa prática, ou se é algo que você construiu aqui e está exportando para outros países. O mercado lá fora é muito diferente do nosso aqui de live marketing, né? Então, o modelo também que globalmente as operações atuam também é um pouco diferente. Muitas lá fora as agências de ATL costumam ter braços de live marketing, o BTL e tal, então é um pouco diferente. Mas aqui a estratégia, vamos dizer assim, traçada para que a gente conseguisse chegar nesse modelo de agora, foi que eu comecei a trabalhar determinadas plataformas com uma agência. Então, por exemplo, eu vou pegar a Red Door de exemplo aqui. A Red Door é a nossa agência, né, especialista em esportes e tal, e trabalha com a gente há muito tempo a Fórmula 1. Por muito tempo tinha-se concorrência de Fórmula 1, a Red Door ia lá e ganhava. Acho que isso já é um indicador. Aí a gente evoluiu essa plataforma, trazendo, atuando, entrando no universo dos games.
E a gente entendeu que para entrar no universo dos games não dá para ser de maneira pontual, né? Eu não sou uma marca endêmica, né, ali nata nesse universo, então, com muito cuidado, com respeito, observando, pouco a pouco, a gente tinha que participar desse mundo, a gente deveria entrar dessa forma nesse mundo. E aí, junto da Red Door, pedi para que fosse desenvolvido uma plataforma de como que a marca Heineken 00 poderia participar desse universo. E aí, a Red Door trouxe uma proposta de plataforma. Então, nesse momento, falei, legal, nós temos aqui um caminho, então vamos fazer o seguinte, vamos falar que esse vai ser um projeto, um always on dessa marca. Então, ele vai acontecer de janeiro a dezembro. Tudo bem que a Fórmula 1 é só lá em novembro, mas a gente vai fazer coisas ao redor, esticar, vão aparecer outras oportunidades. Então, a partir daí, eu construí uma frente de que, olha, isso aqui eu estou fechando de maneira anual com a agência, porque ela vai se especializar nisso, a gente vai ter uma frequência de iniciativas grande, porque também não vai compensar eu ficar fechando o job a job e tal, e assim foi. A mesma coisa foi com a outra agência Atenas, por exemplo. A gente, num momento lá atrás, a gente estava fazendo um reposicionamento da marca Devassa, e uma marca brasileira, a gente queria ir para um caminho de explorar a brasilidade dessa marca, e daí veio a plataforma Tropical Transforma, a mesma coisa. A agência trouxe uma proposta de plataforma com iniciativas ao longo do ano todo. Então, fomos lá, fechamos, legal, vamos contratar essa plataforma. E aí, eu usei esses dois exemplos para chegar nesse novo modelo. Olha só, dessa forma, consegui mostrar de que uma relação duradoura, né, de longo prazo com a agência é melhor para ambos os lados. É melhor porque a agência consegue ter uma previsibilidade de investimento do cliente nela. Para nós, é melhor porque a gente vai conseguir participar das melhores oportunidades do mercado o mais rápido possível, com a mesma identidade visual, com a mesma mensagem. Então, e com isso a gente também, e uma outra ponto interessante, é a questão financeira. Olha só, se eu tiver que pagar a Red Door toda vez que eu pedir para ela, sei lá, falar de maneira bem a grosso modo, criar um evento, versus, olha só, quando ela estiver atuando comigo o ano inteiro e eu pagar no mês a mês. Então, esses três, aqui eu tenho o tripé que me solidificou a evoluir para esse modelo. Então, a gente começou com as plataformas, a partir daí a gente viu que, olha, e olhando para o nosso portfólio de marcas, a gente também identificou que temos 3 grandes territórios de atuação. A Voi, que é a nossa terceira agência, atua muito bem nas regionalidades, nas festas tradicionais, e no mercado, e nos eventos do mercado cervejeiro artesanais. Então, a gente viu que o nosso maior volume de iniciativas no ano, para todas as marcas, estavam nesses territórios. E daí veio o formato. E, com certeza, acho que você falou de saving, tenho certeza que isso trouxe bastante saving, inclusive financeiro, né? Sim, sim. E como isso foi demonstrado, assim, junto com o seu time de compras, de procurement, e acho que essa questão, se isso também foi externado para outras iniciativas do grupo? Na construção, na definição da construção das plataformas, e para contratar a agência nesse modelo, ainda não tínhamos a participação tão grande de compras, porque era muito mais uma decisão estratégica de marketing, né, do que financeira propriamente dita. Porém, a partir da evolução, e na verdade, acompanhando o desenvolvimento das plataformas, compras estava super dentro. Porque, óbvio, toda a parte de negociação, de custo, pagamento, e etc., é de compras. E aí a gente começou, e nós temos critérios de avaliação de performance das agências. E aí a gente começou a avaliar isso e olhar e-compras também, entender que esse negócio, esse caminho era melhor. Então, já hoje, no modelo atual,
nós temos uma parceria muito grande com o time de compras, então, não é um modelo que o Bailão foi lá e impôs, não. Eu trouxe para próximo o time de compras e juntos nós chegamos no modelo, né, do ponto de vista de financeiro, nós temos KPIs, a gente faz um assessment, né, uma avaliação periódica das agências, né, afinal de contas, a gente precisa continuar com a régua lá em cima, cada vez mais alto, então, aí nós estamos jogando junto, né, é importante ter compras como parceiro mesmo para fazer isso acontecer. E eu gosto desse ponto que ele trouxe, que a gente fala bastante, né, do KPI. Então, você estabeleceu isso no começo e é por ali que você vai mensurando se está seguindo a rota ou não. E isso, Elo, acho que traz um pouco também dos princípios da Ampro, que fala bastante de valorizar o processo criativo, né? Olhando um pouco desse case que o Bailão trouxe, acho que ele materializa o que a Ampro prega há tanto tempo, né? Totalmente. E aí não tem como, né? O Bailão estava falando, eu estava pensando, quantos prêmios a Heineken vem conquistando, né, que é a materialização da entrega criativa, e no nosso mercado criativa, com qualidade na execução, com resultados, mas quantos prêmios, né? Foi shortlist agora em Cannes, anualmente leva reconhecimento no maior prêmio de live marketing, ou marketing de experiência na Europa, que é o Be World Festival, no Ampro Awards, no F, que é um prêmio estruturalmente de propaganda, né, de comunicação, e por onde passam os cases Heineken Brasil, de fato, eles são muito reconhecidos, né, a quantidade de profissionais e fornecedores, dia sim, dia também. Na nossa comunidade lá, as pessoas dizem, conheço Bailão, conheço o pessoal Heineken, etc. e tal. Então, esse também, essa característica é a materialização, e a gente nunca falou disso, Bailão, do quando descem os princípios da marca pelas agências de marca, o tangível no experience, ele é muito bem traduzido. Ele é muito bem traduzido. E sem, para quem está de fora, sem sobreposição, né? A coisa vai. Parceria. Você consegue ver, né, as campanhas que vão, né, para, enfim, veículos de massa e o quanto os códigos daquela campanha eles estão bem conectados nas ações de live marketing. O que é isso? É exatamente um time de especialistas dentro da Heineken e dentro das respectivas agências e parceiros ali, bebendo da fonte de todos os brand books, de todas as diretrizes de comunicação da marca e das aspirações da diretoria do Bailão. Muito bom. A gente tem pouquíssimo tempo, a gente está aqui, acho que, fluindo muito bem. Acho que esse ponto que você trouxe, Elô, é bacana para o Bailão também trazer para o pessoal, como é que você treina e mantém essas agências como parte do seu time, porque acho que isso é uma coisa bacana que vocês fazem. Isso é muito legal. Até nesse modelo eu falo que não existe mais relação agência e cliente. Na verdade, nós somos um time só. Geralmente eu sou o mensageiro do apocalipse, né? Porra, precisamos fazer um projeto. Hoje mesmo a Lu estava comigo numa reunião às 9h, eu falei, Bradidor, nós temos que fazer um evento dia 31 de agosto, assim assado. Então, e vamos junto, né? A partir daí, nós estamos trabalhando juntos. Temos um budget limitado, o problema é nosso, o problema não é da agência, o problema não é do cliente. Nós vamos junto bater cabeça. Como que a gente faz para desenvolver? A gente tem também, né, um KPIs, importante dizer que nessa relação nós temos um success fee. Então, eu tenho um fee combinado com as agências, a gente montou a equipe das agências juntos, definimos um FII anual e a agência entra num modelo de avaliação em que ela pode ter 100% desse FII que a gente acordou ou ela pode ter 80%. E aí vai da avaliação dela. Então, tem esse success fee de 20%. E aí nós temos uma série de critérios. Estratégia, a parte de budget, governança também do trabalho, da relação, dos processos e, obviamente, criatividade. Criatividade, a gente tem metas de conquistas de prêmios,
a gente tem metas de ideias autênticas, não vou usar a palavra disruptiva. Então, nós temos esses critérios, e eu também sou ali o cara que fico provocando também o tempo todo para a gente fazer, de fato, coisas diferentes. Esse último item, Rô já coloca na agenda no que vem, porque essa forma de precificação, diferente do que a gente tem no mercado, também é algo que a gente busca. Porque é muito fácil você pegar lá a planilhinha, custo base e seguir nisso. Mas, quando você coloca essas mensurações para além, né, do que é o preço, torna tudo muito mais interessante. Gente, eu tenho... Transparente também. E transparente, muito bom. Elô, com as métricas aí bem claras, né, de avaliação. Não sei se vocês viram no aplicativo, pessoal, a gente já está bem próximo do fim, mas eu acho que a ideia que era trazer essa prática, né, da Heineken, também, a Elô trazendo o ponto de vista das agências, mas depois que vocês ouviram tudo isso, eu queria que vocês fossem lá no aplicativo e colocassem o que te impediria de implementar um processo semelhante ao que a gente viu aqui. Vamos tentar. Eu falo que a gente é o mercado. Não adianta falar, o mercado é ruim, o mercado não é complexo. A gente é o mercado. Então, se cada um começar um pedacinho, lá 7 anos atrás você não achou que tivesse isso. Não, posso falar uma coisa que eu falei quando fui apresentar esse modelo para as agências. A responsabilidade disso não é só minha. Falei, agências, é o seguinte, se esse negócio der ruim, vocês estão fodidos, porque vai voltar para o modelo de job a job. Então, o compromisso é nosso. É tanto meu quanto de vocês. Então, bora fazer esse negócio rodar e ser exemplo para o mercado. Né? Temos uma cumplicidade aqui. Né? E é muito bom você ter uma agência que é seu braço direito e esquerdo. Eu falo, eu estou de férias ainda, eu volto amanhã. É muito bom você sair e saber que a agência vai continuar tocando as coisas como você estivesse lá, porque como o Bailão falou, e eu sempre falo, você está Heineken, eu estou Biogen, mas eu não sou a Biogen. A gente tem que estar, a mesa ela é redonda, não é um lado melhor que é o lado do cliente, um lado pior que é a agência. É todo mundo igual. Temos que mudar ainda muito do mindset, principalmente, acho que dos países latinos, mas isso é uma coisa que, cada vez mais, a gente vê essa construção em conjunto. Vou colocar aqui meus 2 centavos. Paula, você não pediu, mas a Ampro está à disposição para quem quiser saber um pouco mais sobre quais são as práticas que a Ampro indica, que ela direciona, com uma conversa transparente, tranquila. Nós temos uma postura propositiva, gostaria muito de fazer mais painéis ao lado de mais bailões, né, na figura masculina e feminina, no mercado mesmo, porque a gente acredita que é só assim que se constrói um mercado, de fato, responsável, sustentável, principalmente nos dias de hoje. Então, temos documentos, temos princípios de valor, código de ética, sempre ali, estamos sempre à disposição. Exato. Bruna, eu vou só pedir para você voltar aqui para a gente ver o resuminho, porque está tão pequenininho para a gente, o que impediria de colocar? Processo de compras, política, burocracia, processos globais. Não, gente... Não existe burocracia maior do que uma concorrência de 20 agências. Exato. Então, acho que aqui o intuito desse painel é mostrar que dá certo. Então, antes da gente terminar, está vermelhinho, mas eu quero saber, assim, nesse primeiro ano, nem tudo são flores. Qual aprendizado você teve e que você fala para o próximo ano, para continuar funcionando, para quem quiser implementar? E, Elô, acho que do ponto de vista da Ampra, a Elô compilou ali as práticas, colocou nesse QR Code, depois também a gente pode circular para os participantes. A comunidade também fomenta isso desde sempre. Então, antes da comunidade existir, quando eu e a Roberta éramos de outras farmacêuticas, a gente já tinha um grupo que não adianta você fingir, para inglês ver, né? A tua empresa era inglesa, a minha era americana, para o gringo ver. No fim do dia, você está pagando por isso. Então, vamos deixar isso claro e transparente. Mas traz para a gente, então, um grande aprendizado para que isso continue, também do ponto de vista da Elô. Eu acho que, para a gente, o grande aprendizado que nós estou tentando quebrar isso, tanto no meu time, quanto quanto com as agências, é uma mudança de comportamento, que não existe mais a agência esperar o briefing ou a agência... não, o cliente, não. Nós somos um time só. Então, a gente precisa pensar dessa forma. E é difícil a agência também entender isso, colocar isso em prática, e nós também, como cliente, meu time, colocar isso em prática. Então, nós estamos nesse momento. E uma outra coisa é, por exemplo, a questão do budget. Né? O que antes tinha a agência reclamando, o budget não dá. Não é.
É o nosso budget, o que nós vamos fazer com esse investimento que nós temos. Então, tem uma questão aí comportamental, mas que está sendo legal de provocar e mudar. Muito bom ouvir assim de perto, né? Porque é isso. Também, quando você faz a divisão, parece que vira um mundo muito positivo, né? Quase, sei lá, enfim, um mundo cor-de-rosa. E não, porque você tracionar também, né, Bailão, e sob a perspectiva de, cara, vamos olhar se de fato o desafio é dinheiro, é uma solução, né? Desenvolver um parceiro ali, um fornecedor aqui e manter a chama acesa é um grande desafio também, né? Então, parabéns, Bailão, e parabéns, Rô. Paula, obrigada pela conversa aqui, pelas perguntas ótimas. Realmente, assim, eu vou redundar aqui na frase, nós estamos à disposição, temos um time, temos uma equipe de compliance, inclusive, vamos sempre ancoradas com jurídico, com especialistas em ESG. A nossa conversa é propositiva, não existe nós e eles. Não tem mercado de agências se não tiver contratantes. Não importa o tamanho da sua empresa, o tamanho da sua operação. Tem dúvida? Está no caminho, acha que está no caminho certo? E tem 5. Deixa eu tirar uma dúvida ali com a Ampro. É só conversar com a gente, é só entrar em contato, é um prazer, e é isso. Então, espero que o nosso mercado, o ano que vem, que essa torre de 48 suba pelo menos para 60%. Já temos uma meta aí. É uma meta. Vamos nessa, Rô? 60%? Muito bom. Elô, obrigada. Bailão, obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham saído aí tão inspirados quanto eu, que estou vendo esse case desde o começo, e que, não esqueçam, não tem um lado da mesa, não tem outro. O mercado somos nós. Cada um coloca um tijolinho e a gente vai crescer ali o número de parceiros, que, no fim do dia, vai deixar a nossa vida mais fácil também. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada.